Amém. Pode se assentar. Boa noite, igreja. Graça e paz de Jesus. Irmãos, não sei você, eu estou sentindo a presença de Deus de uma maneira tão forte aqui hoje. Não sei como se encontra o seu coração, não sei como você chegou aqui, eu não sei quais têm sido as suas lutas, quais têm sido os seus desafios, os seus problemas, mas que você se permita viver aquilo que o Senhor tem para você aqui nessa noite. Que os seus problemas, aquilo que você tem enfrentado, independentemente do que seja, fiquem lá fora. Que você não saia daqui sem experimentar de fato a doce e real presença do Senhor nesse lugar. Que não seja apenas mais um culto, mas que seja de fato um momento onde você fala com o Senhor, mas também um momento onde o Senhor fala com você e que você ouve. Então, que você se desprenda de tudo, que você abra o seu coração e esteja sensível àquilo que o Senhor quer falar com você. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 6. Josué, capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6, verso 1. Nós leremos do 1 ao 5 e depois o 27. E diz assim a palavra do Senhor: Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Veja, eu tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez, e assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifres de carneiro, e nos 7 dias vós rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado, e o muro da cidade cairá por completo, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. Verso 27. Assim, o Senhor estava com Josué, e a sua fama foi alardeada por toda a nação. Senhor, fala-nos através da sua palavra que é poderosa, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos para nossa edificação, para transformação, mas principalmente para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero pensar com você sobre desafio. E eu quero introduzir a minha fala mediante um desafio que eu mesmo vivenciei quando eu tinha 18 para 19 anos, não tem muito tempo, quando eu decidi abrir mão de tudo aquilo que eu, num determinado momento da minha caminhada, projetei como sonho, a minha faculdade de Direito que eu fazia, a minha rotina aqui na igreja, com a minha família, para ir embora para a cidade de São Paulo, para poder estudar, para poder me preparar para o ministério. Irmãos, e essa decisão, por mais que fosse uma decisão convicta, eu precisei enfrentar inúmeros desafios. Eu precisei viver, num determinado momento específico da minha caminhada, desafios muito grandes. Desafios que hoje eu olho para trás e falo, puxa, se não fosse o cuidado e o sustento de Deus, eu não teria vencido. E eu me lembro de alguns desafios, e eu vou falar de alguns deles especificamente, para que você compreenda aquilo que eu quero construir com os irmãos nessa noite. E o principal desafio que eu precisei enfrentar foi o desafio de estar longe da minha casa. O desafio de estar longe da minha família. Eu tinha 18, quase 19 anos, e viver longe da minha mãe, longe dos meus avós,
E viver longe dos meus amigos, viver longe da minha igreja, longe das pessoas que eu amava, não foi nada fácil. Pelo contrário, foi um grande desafio. Eu me lembro que quando chegava sexta-feira, todos os amigos que moravam comigo iam embora, e eu entrava para dentro do quarto e só começava a chorar. Saudade da minha casa, saudade da minha família, não conhecia ninguém. Então o primeiro desafio que eu enfrentei foi o desafio de viver longe das pessoas que eu amava. Mas o desafio também de viver longe das pessoas que eu amava, mas numa cultura totalmente diferente. Uma coisa é você viver longe numa cultura onde você conhece outras pessoas e uma cultura que é igual à sua. Por mais que São Paulo faz parte do mesmo país que Barra do Piraí, a cultura é totalmente diferente. As pessoas são diferentes, o jeito é diferente. E eu chegando naquele lugar, eu precisei enfrentar o desafio de viver uma cultura diferente. Longe de todo mundo, precisando me virar. Foi mais um desafio que eu precisei enfrentar. O desafio de comprar as minhas coisas, o desafio de passar a minha roupa, lavar a minha roupa, o desafio de arrumar a minha cama, o desafio de lavar e limpar o banheiro, o desafio de ter que, de alguma forma, cuidar da minha vida. Irmãos, não foi nada fácil. O desafio de conhecer novas pessoas, o desafio de me ambientar num ambiente onde eu não conhecia ninguém. Inúmeros foram os desafios. E por que eu estou te contando sobre esses desafios que eu vivi? Porque o texto que lemos, ele também nos fala sobre desafios que precisamos enfrentar. O nome do desafio que eu precisei enfrentar foi o nome chamado saudade, ambientação, adaptação, novos relacionamentos. Esses eram os nomes dos meus desafios. Mas o nome do desafio que Josué precisou enfrentar juntamente com o povo era muralha de Jericó. Os meus desafios tinham nomes. E o desafio de Josué e do povo também tinha um nome: muralhas de Jericó. E você conhece muito bem a história. Esse povo que se encontra em Josué capítulo de número 6, esse povo estava sofrendo com a escravidão durante 430 anos. E num determinado momento de sua história, Deus levanta um libertador chamado Moisés, um líder, para guiar, para conduzir esse povo à liberdade, rumo a uma terra que mana leite e mel. E Josué era aquele que guiava o povo, era o líder. Josué era aquele que enfrentava na linha de frente os desafios, diante de um mar, diante das murmurações, diante do pedido por comida, diante do pedido por água. Era esse homem chamado Moisés, líder daquele povo, que enfrentava na linha de frente os desafios que acontecia com aquele povo no decorrer daquela caminhada. Josué era aquele que estava na segunda fila. Muitos vão dizer que Josué era o braço direito de Moisés, que Josué era o fiel escudeiro de Moisés. Quando Moisés sobe para o monte, quem sobe juntamente com ele fica parado no meio do caminho é Josué. Josué estava diretamente ligado com Moisés, porém Josué não era aquele que respondia diretamente pelos desafios do povo. Quem respondia pelos desafios do povo perante o Senhor era Moisés. Quem falava com o povo em nome de Deus também era Moisés. Só que num determinado momento Moisés morre. E em Josué capítulo 1 nós vemos Deus chegando a Josué e falando: Josué, meu servo Moisés morreu, agora é contigo. Agora você que liderará o povo. Agora será você que irá conduzir o meu povo rumo à terra que mana leite e mel. Agora não vai ser mais o Moisés que responderá pelos desafios do povo, mas quem responderá pelos desafios do povo será você. Seja forte e corajoso, pois eu sou contigo. Então Josué assume esse posto. Josué então agora não está mais atrás da imagem de Moisés, mas Josué está na linha de frente, respondendo diretamente pelos desafios que o povo enfrentava. E o primeiro desafio enfrentado por Josué foi o maior desafio, que foi as muralhas.
Logo, o primeiro desafio de Josué foi o principal desafio da história de Josué: entrar e derrotar um povo que estava em uma cidade cercada por uma muralha, a cidade de Jericó. Como eu disse, os meus desafios tinham nome. O desafio de Josué tinha um nome: a muralha de Jericó. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é o nome do seu desafio? Ou melhor, quais têm sido os nomes dos seus desafios? Talvez você entrou aqui nessa noite com um desafio na sua área emocional. Talvez o desafio que você tem enfrentado é um desafio na sua área financeira. Talvez o desafio que você tem enfrentado seja nos relacionamentos. Talvez o desafio que você tem enfrentado seja com o seu filho. Talvez o desafio que você tem enfrentado seja com o seu cônjuge. Talvez o desafio que você tem enfrentado seja na área do seu emprego, nas suas emoções, nos seus relacionamentos. Talvez o desafio que você tem enfrentado é na luta contra um pecado. Eu não sei qual tem sido o seu desafio, mas você sabe. E eu tenho a plena certeza de que, enquanto eu pergunto o nome do seu desafio, ele martela aí na sua cabeça. Enquanto você ouve a pergunta, qual tem sido o meu desafio, certamente o seu desafio tem martelado aí na sua cabeça. Um desafio relacional, um desafio na área da saúde, um desafio mediante um diagnóstico que você não esperava receber, um desafio de enfrentar uma crise no relacionamento, e com certeza o seu desafio tem ecoado na sua mente e no seu coração. E quando nós estamos diante de um desafio, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes, ao nos depararmos com desafios que nós sequer imaginamos que enfrentaremos, nós ficamos literalmente de mãos atadas. Em situações desafiadoras onde não sabemos o que fazer, onde não temos para onde ir, onde não sabemos a quem recorrer, onde nós já recorremos a tudo e a todos e não conseguimos avançar em meio ao desafio que enfrentamos. Qual tem sido o seu desafio? Qual tem sido a sua muralha? Qual tem sido o seu gigante? Qual tem sido a sua tempestade? Qual tem sido a sua angústia, a sua aflição? O que tem se levantado contra você, que tem feito você perder noites de sonos, derramar lágrimas diante do Senhor? Qual é o nome do seu desafio? E a pergunta que ecoa no nosso coração é: o que fazer diante dos desafios que nós enfrentamos? O que fazer quando a muralha se levanta? O que fazer quando o gigante está diante de nós? O que fazer quando o vento sopra o nosso barco de um lado para o outro? O que fazer quando as ondas tentam inundar a nossa casa? O que fazer quando nós literalmente não sabemos e não temos o que fazer diante dos desafios que nos cercam? E à luz desse texto, eu quero pensar com você a fim de respondermos a essa pergunta, a fim de encontrarmos soluções práticas, não somente para que saiamos daqui sabendo o que fazer diante dos desafios, mas que de fato coloquemos em prática aquilo que aprenderemos com o texto a partir dos desafios que enfrentamos. No meu caso, o desafio de viver longe de casa, o desafio de criar relacionamentos. No caso do povo, no caso de Josué, o desafio da muralha. E na sua realidade, qual tem sido o seu desafio? E eu aprendo em primeiro lugar com esse texto que, diante dos desafios, a primeira coisa que nós precisamos entender e fazer
é que nós não podemos olhar para o tamanho do desafio, que nós não devemos fixar os nossos olhos no tamanho do desafio, mas sim no tamanho da promessa que nos é feita. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que nós, diante dos desafios, não podemos fixar os nossos olhos no tamanho dele, mas sim no tamanho da promessa que o Senhor nos fez. Olhe comigo o verso de número 2. O Senhor olha para Josué e disse: veja, eu tenho dado na tua mão a Jericó, o seu rei, os homens fortes e valentes que nela existem. Ou seja, o Senhor não fala para Josué: Josué, eu vou te dar a cidade. O Senhor não fala para Josué: Josué, um dia a cidade vai ser sua. O Senhor não fala para Josué: Josué, quem sabe a cidade vai ser sua. Deus olha para Josué e fala: Josué, a cidade eu já te dei, é sua, o rei e todos os homens valentes que nela existem. Ou seja, Josué estava debaixo da promessa de que aquela terra, de que aquela cidade seria dele. Mas entre a promessa e entre de fato a cidade ser dele, existia o desafio, que era a muralha. A muralha tinha 10 metros de altura, um primeiro muro com 6 metros e um segundo muro atrás com mais 4 metros, num total de 10 metros. 10 metros de altura e 10 metros de largura. Estudiosos vão dizer que passavam 2 carros, é como se fosse uma via de mão dupla, um carro indo e um carro voltando, o tamanho da largura daquela muralha. Agora olhe para mim, se Josué olhasse para aquele desafio com os olhos humanos, ele sequer daria uma volta, porque aos olhos humanos era impossível aquela muralha ser destruída. Olha o que o texto, no verso de número 1 vai dizer: aquela muralha estava firmemente fechada, ninguém saía, ninguém entrava, era uma muralha firme, era uma muralha sólida, com 10 metros de altura, com 10 metros de largura, e Deus olha para Josué e fala assim: Josué, essa muralha já caiu, essa cidade é sua. E eu fico imaginando a mentalidade de Josué olhando para o tamanho daquela muralha. Se fosse um de nós, possivelmente nós olharíamos e falaríamos assim: mas Deus, como que isso vai ser meu? Olha o tamanho desse prédio, olha o tamanho dessa muralha, olha a largura dessa muralha, as pessoas se assentam em cima dessa muralha, não tem como essa muralha ser destruída, ela está firmemente fincada, as estruturas estão postas, ela nem sequer balança, nada do que a gente vier a fazer será o suficiente para derrubá-la. Mas não é isso que Josué faz. Josué começa a dar as voltas, porque entre a palavra do Senhor e a concretização existia o desafio. E em momento nenhum nós vemos Josué olhando para o tamanho da muralha. Em momento nenhum nós vemos Josué falando: ah, mas é muito grande. Em momento nenhum nós vemos Josué falando: ah, mas é muito larga. Em momento nenhum nós vemos Josué falando: ah, mas é muito forte. Nós vemos Josué se arraigando na promessa: essa terra é sua. Josué não olha para o tamanho da muralha, Josué se agarra no tamanho da promessa. E quantas vezes nós começamos a olhar para o tamanho do desafio e nos esquecemos do tamanho da promessa que nos foi feita? Josué está olhando para a muralha dizendo: ah, essa muralha é muito grande, essa muralha é muito forte, essa muralha é muito larga, mas a promessa da terra que mana leite e mel é muito maior do que essa muralha. E não somente a promessa da terra que mana leite e mel, mas aquele que prometeu é muito maior do que essa muralha. E ele começa a dar a volta. Irmãos, quantas vezes nós olhamos para o desafio que enfrentamos e colocamos Deus em segundo plano, jogando um flash de luz naquele desafio, como se aquele desafio fosse maior que o Deus que nos fez a promessa. Nós precisamos fixar os nossos olhos, não no tamanho do desafio, mas no tamanho da promessa. O desafio na sua casa é muito grande, mas a promessa de que você e a sua casa servirá ao Senhor é muito maior. O desafio da enfermidade é muito grande, mas o Deus que nós servimos é um Deus que cura, e para Ele nada é impossível.
O desafio de uma porta aberta pode ser muito grande, mas o Deus que nós servimos é um Deus que abre porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha. O desafio no seu casamento pode ser muito grande, mas a minha Bíblia diz que o Deus que eu sirvo é um Deus de restituição e restauração. Para que nós temos olhado? Para o tamanho do desafio ou para o tamanho da promessa? Para quem nós temos olhado? Para o tamanho do desafio ou para o tamanho daquele que prometeu? Pare de olhar para o tamanho. Pare de fixar os seus olhos no tamanho do seu desafio. Tem 10 metros, tem 20 metros, tem 50 metros, tem 100 metros, não importa. O que importa é quem te prometeu. O que importa é quem vai cumprir aquilo que prometeu. O que importa não é o tamanho do desafio, mas sim o tamanho da bênção que está depois do desafio. Então pare de fixar os seus olhos no tamanho do seu desafio, irmão, porque maior que ele seja, ele é pequeno diante do Deus que você serve. Pare de olhar para o tamanho do seu desafio, porque ele é pequeno diante da promessa que o Senhor tem para você, para a sua casa, para a sua família. Porque todas as vezes que nós fixamos os nossos olhos no desafio e colocamos Deus em segunda instância, nós estamos declarando que o nosso desafio é maior que o nosso Deus. Então, independentemente de qual tem sido o seu desafio, independentemente do tamanho dele, independentemente do medo que ele traz para o seu coração, olhe para aquele que prometeu. Fixe seus olhos na promessa, porque a terra prometida é muito mais valiosa e muito mais significativa e muito mais preciosa do que o tamanho dos desafios que a gente enfrenta. Então, em primeiro lugar, eu aprendo que diante dos desafios, nós não podemos, nós não devemos fixar os nossos olhos no tamanho dele, mas sim no tamanho da promessa, e principalmente no tamanho daquele que prometeu. Em segundo lugar, irmãos, eu aprendo que diante dos desafios nós precisamos perseverar. Eu acho muito lindo a forma como Josué persevera juntamente com o povo. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, durante 6 dias você vai dar uma volta sobre essa muralha. Durante 6 dias você vai dar a volta. Eu fico imaginando Josué dando a primeira volta junto com o povo. Nada aconteceu. Josué dá a segunda volta e nada aconteceu. Josué dá a terceira volta e nada aconteceu. A quarta volta, a quinta volta, a sexta volta e nada aconteceu. Tudo continua do mesmo jeito. Aí eu fico imaginando no findar da sexta volta. Pronto, demos as 6 voltas, agora tudo certo, vamos esperar. Deus chega para Josué e fala assim: agora você vai dar mais 7 voltas. Aí Josué vai, 7ª, nada. 8ª, nada. 9ª, 10ª, 11ª, nada. 12ª, nada. 13ª, nada. Na 13ª volta, o Senhor volta. Agora grita. Mas eu fico imaginando a perseverança de Josué, dando as 13 voltas. Sabe por quê, irmão? Porque você dar a volta, quando você ver as coisas acontecendo, é uma coisa. Agora, você dar a volta, quando você não vê nada acontecendo, é outra coisa. Josué dá a primeira volta, cai um pouquinho de tijolo, é isso que acontece? Não. Seria diferente, irmão, se Josué desse a primeira volta, caísse um pouco de pedra. Seria diferente se Josué desse a segunda, a terceira e a quarta volta, caísse um pedaço do muro. Se Josué desse a quinta, a sexta, a 7ª e caísse um pouco de areia. E aos poucos, a cada volta que Josué dava, um pedaço do muro iria caindo. Seria diferente. Porque a cada volta que Josué desce, juntamente com o povo, o sol na cabeça,
suando, cansado, carregando as coisas. Quando ele dá a volta e vê alguma coisa acontecendo, aquilo renova. Uma coisa é você dar a volta e cair um pouquinho. Uma coisa é você dar mais uma volta e você vê as coisas acontecendo. Outra coisa é você dar a primeira volta e não cai nem um grão de areia. Outra coisa é você dar mais uma volta e não cair nem um pedacinho de pedra. Outra coisa é você dar 10 voltas e o muro continua intacto. O desafio continua do mesmo jeito. Uma coisa é você dar a volta e tudo parece que está mexendo, parece que está andando, parece que as coisas estão dando certo. Outra coisa é você continuar dando volta e nada se movimentar. Josué dá a primeira volta, muro do mesmo jeito, Davi. Josué dá 10 voltas e está tudo do mesmo jeito. O desafio é o mesmo, o cenário não muda. Josué dá 13 voltas e nada acontece, está tudo do mesmo jeito. E quantas vezes conosco é assim? A gente dá a primeira volta, nada. A gente dá a segunda, nada. A gente dá a terceira, nada. A gente dá a quarta e não cai nenhum grão de areia. A gente dá a quinta e o muro nem balança. A gente dá a sexta, a sétima, a oitava e o muro continua do mesmo jeito. O desafio continua diante de nós. O desafio continua estagnado do mesmo jeito, da mesma forma diante da primeira volta até a 13ª, nada aconteceu. E quantas vezes parece essa a nossa realidade? O Senhor te manda dar a volta, você dá a volta e nada acontece. E você ora e nada acontece. E você ora de novo e nada acontece. E você ora mais uma vez e não muda. E você ora e o cenário continua o mesmo. E você ora e parece que as coisas estão piorando. E você continua perseverando e parece que nada aconteceu. Você continua dando as voltas que o Senhor te mandou e parece que nada está acontecendo. Mas o que movia Josué a continuar a dar as voltas não era aquilo que ele via com os seus olhos físicos, mas sim a convicção que ele tinha no seu coração de que por mais que ele não estivesse vendo nada acontecer diante dos seus desafios, o Senhor que prometeu estava operando. Por mais que muitas vezes nós, ao dar as voltas que o Senhor nos manda dar, e você sabe qual tem sido a sua volta, você sabe aquilo que você tem feito diante dos seus desafios, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, tudo aquilo que você tem feito aos seus olhos parece em vão. Parece que você está andando e nada está acontecendo. Parece que a sua oração não passa do teto. Parece que tudo aquilo que você faz só piora a sua situação. Eu te desafio, te encorajo através da experiência de Josué a olhar para o seu desafio, para as voltas que você tem dado, não com os seus olhos físicos, mas com a convicção que precisa existir no seu coração de que por mais que você não veja nada acontecendo, está acontecendo. O que movia Josué a dar mais uma volta era a convicção: a terra é sua, eu te prometi, eu sou contigo, eu estou contigo, você não está vendo? Ele: não, mas eu estou operando. E Josué continua dando a volta, mesmo não vendo nada acontecendo. Irmão, continue dando a volta, persevere. Está difícil, está cansativo, está arrancando lágrimas dos seus olhos, está sofrido, está angustiante, mas continua dando a volta, continue perseverando, continue dando a volta, e mais uma volta, e mais uma volta. Caminhe, não com base naquilo que você está vendo, mas com base na convicção de que por mais que você não veja, está caindo tijolo, o muro está se dissipando, as pedras estão se movendo, a areia está soltando. Por mais que os seus olhos não consigam ver, o Senhor está fazendo, o Senhor está operando. Por mais que você tenha dado volta na sua casa, na sua família, e parece que nada muda, o Senhor está trabalhando nos corações. Por mais que você tenha dado volta pelo seu filho, parece que ele continua o mesmo e só piora,
o Senhor tem trabalhado no coração. Por mais que você tenha dado a sua volta à busca de um emprego e parece que as portas estão cerradas, o Senhor está abrindo as portas. Por mais que pareça que nada está acontecendo diante da luta que você tem tido com os relacionamentos que você tem feito, o Senhor está trabalhando, o Senhor está restaurando, o Senhor está abrindo portas, o Senhor está curando, o Senhor está transformando. Por mais que a gente não esteja vendo, a gente precisa crer que Ele está no controle de todas as coisas, cuidando nos mínimos detalhes. O texto nos ensina e nos desafia a perseverar diante dos desafios, mesmo quando a gente não vê nada acontecendo, mesmo quando tudo parece que não muda, mesmo quando parece que tudo está piorando, a gente precisa descansar e crer com os olhos da fé que uma hora a muralha vai cair. Em terceiro e último lugar, irmãos, eu aprendo com a experiência de Josué que a gente precisa obedecer e nos submeter ao processo que muitas vezes o Senhor nos faz passar. Processos esses que sempre surgem desafios. Eu aprendo com a experiência de Josué que a gente precisa viver uma vida de obediência. E viver uma vida de obediência inclui dar mais voltas. Viver uma vida de obediência inclui dar mais voltas. Viver uma vida de obediência inclui dar mais voltas, e mais voltas, e mais voltas, mesmo quando nós não entendemos. Muitas vezes o Senhor nos manda dar voltas, e nós olhamos para o Senhor e falamos assim: Senhor, por quê? Muitas vezes o Senhor nos manda dar mais uma volta, e a gente olha para o Senhor e fala assim: Senhor, para quê? Muitas vezes o Senhor nos manda dar mais voltas, e nós falamos assim: Senhor, me explica, por que eu tenho que dar volta? Para que o Senhor, nos explicando como e por que a gente tem que dar volta, a gente concorde em dar volta. Mas agora olhe para mim. O Senhor nos chama a obedecer, irmãos, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não concordamos. O desafio do Senhor para Josué: Josué, dá mais uma volta. Não é: Josué, você tem que dar a volta por causa disso, 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 disso. Você tem que dar a volta por assim, assim, assado. Você concorda? Concordo. Não. O Senhor só olha para Josué e fala assim: ó, dá tantas voltas. E é isso que Ele faz conosco. Obedeça. E quantas vezes a gente fica: mas por que, Senhor? E quantas vezes a gente fica: Senhor, mas me explica, por que tem que ser desse jeito? Por que mais uma volta? Por que tão sofrido? Por que tão angustiante? E a gente fica se questionando diante de Deus, a fim de que Deus nos dê respostas, para que Deus nos dando resposta, nós concordemos com aquilo que Ele nos manda fazer, para que concordando a gente dá mais uma volta. Não, irmão. Quem te falou que o Senhor te chama a concordar? Quem te falou que o Senhor te chama a entender? O Senhor nos chama à obediência, e obediência mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não concordamos. Eu me lembro da experiência de Naamã. Quando Naamã chega diante de Eliseu, cheio de lepra, e Eliseu dá o recado para ele, fala: olha, fala para ele mergulhar. Mas mergulhar? Por que mergulhar? Não, manda ele mergulhar. Ele vai ser curado, mas antes dele ser curado, ele precisa mergulhar. Ele tinha o destino, ele tinha o objetivo, que era a cura, mas entre a palavra do profeta e a cura, existiu o desafio. Qual era o desafio? Obedecer. Mergulha. Se ele não tivesse mergulhado da forma que Deus mandou, ele não teria sido curado. Mergulha. 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 E quantas vezes a gente fica querendo nos achegarmos até Deus? Por quê? Me explica isso. Por que desse jeito? Como? Não. O Senhor só nos manda dar mais uma volta. E o texto diz que ao findar das voltas, o Senhor fala: agora vocês vão gritar.
E eles gritam. E quando eles gritam, o que acontece? As muralhas caem. E o verso 27 termina dizendo: assim, o Senhor estava com Josué, e a sua fama foi alardeada por toda a nação. Venceu o desafio, avançou, persistiu, obedeceu. Muitas vezes, irmãos, nós não avançamos. Muitas vezes nós ficamos estagnados diante dos desafios que nos são apresentados, porque a gente fixa mais os nossos olhos no tamanho dele e não no tamanho da promessa. Porque muitas vezes a gente não quer dar mais uma volta e não quer perseverar. E porque muitas vezes a gente não vive uma vida de obediência. Qual tem sido o seu desafio? Qual o nome do seu desafio? Ou melhor, quais são os nomes dos seus desafios? Porque muitas vezes enfrentamos mais de um. Independentemente de qual seja, persevere, obedeça e se agarre no tamanho da promessa, no tamanho daquele que prometeu e não no tamanho do seu desafio. Independentemente de qual tem sido ele, que você acalme o seu coração e descanse a sua alma, que assim como Deus estava com Josué, o Senhor está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ficar em pé. E eu quero orar pela sua vida, orar por você que tem enfrentado um desafio gigantesco, orar por você que tem enfrentado uma luta, uma tempestade que tem te assolado, e você tem quase desistido na sua perseverança. Você tem olhado mais para o tamanho do seu desafio do que para o tamanho do seu Deus, da promessa que Ele te fez. E você não tem vivido a obediência de dar mais uma volta, buscando sempre respostas, concordâncias. A gente quer orar pela sua vida. Eu quero convidar aqui o nosso pastor para estar orando por você, e você que se encontra nessa realidade, sai do seu lugar, vem aqui à frente. A gente quer orar por você. Nós vamos cantar um louvor e depois então vamos orar. Você pode vir aqui à frente, se desejar, trazendo o seu desafio, né? Se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas. Se você quiser vir à frente, juntar-se a este grupo, pode fazê-lo. Para o meu bem, céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. O seu amor brilhará, sempre cuidará
Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nós vamos orar no culto dessa noite e nós vamos nos ajoelhar aqui, quem puder e quem quiser. Os que estão aqui à frente podem se ajoelhar aqui no primeiro banco, se desejarem, e nós vamos encerrar o culto dessa noite orando a Deus, dobrando os nossos joelhos diante dele, aqueles que assim desejarem. Senhor Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, trazendo, Pai, os nossos desafios e os colocamos diante do Teu trono. Os que vieram à frente, aqueles que não vieram, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós aqui, e humildemente, pecadores que somos, estamos em Tua presença, pedindo socorro do Senhor, pedindo direção do Senhor, pedindo a resposta do Senhor. Ó Deus, bendito Pai, que os nossos pedidos agora sejam colhidos diante do Teu trono, e no tempo do Senhor, a resposta venha para a honra e glória do Teu nome. Deus bendito, os irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando em casa, que o Senhor possa visitá-los nesta hora, em nome de Jesus. Oramos pelas famílias, neste mês de maio, quando celebramos ao Senhor pela família, que tem sido alvo dos mais intensos ataques do inferno. Nós pedimos o socorro que vem do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, abençoa os enfermos, abençoa, Pai, visita aquelas famílias que estão em tribulação, em dissensão, irmão contra irmão, pai contra filho, marido contra esposa. Quantas lutas as famílias têm enfrentado, Senhor, e nós pedimos o socorro que vem do alto, em nome de Jesus. Oro ainda, Deus, pelas cidades lá no sul do país, que tem vivido uma tragédia inimaginável. Senhor, entra com socorro, abençoa as igrejas que estão se mobilizando para prestarem socorro àquelas cidades. Tantos que morreram, famílias que estão enlutadas, que perderam para além de bens, perderam entes queridos. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Eu oro pelo nosso país, um país que tem vivido uma turbulência política tão grande como nunca vista na nossa história.
Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que a nossa liberdade não seja ceifada, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, a igreja se põe de joelhos diante do Deus vivo. Eu oro pela igreja, como teu servo disse no início do culto, como o Senhor tem abençoado, mas sabemos que o inimigo se levanta, mas isto não nos intimida, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Visita a tua igreja, que haja um santo temor no coração de cada crente. Ó Deus, e o resultado disto há de ser multidões se rendendo a Jesus. Quebranta-nos, aviva-nos, para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Doce presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Há um doce espírito aqui. Podemos cantar este louvor. Davi, amado irmão, vamos cantar esse louvor e vamos encerrar o culto. Deus abençoe, os irmãos podem retornar. Vamos cantar esse louvor. Há um doce espírito aqui. Eu sei que é o Espírito de Deus. Há um doce espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Se você percebe isto, diga: doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. a igreja dizendo: pode tocar. E que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. E que renovará. E que renovará os nossos corações. Louvado Seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de encerrarmos o culto, eu quero lembrar que no domingo estará aqui trazendo a palavra Sara, nossa filha. Já dei as orientações necessárias. Sei que será Dia das Mães. Se você quiser vir,
ouvir a palavra, convite está feito. A segunda palavra que eu quero dar é a seguinte: eu estava ali no jardim de oração, falando com Deus, e me veio ao coração lançar aqui um desafio para a igreja, que é o desafio, no mês de maio, o encontro da família no jardim de oração. O que será isso? Você se reunir com a sua família para pelo menos 5 minutos orando no jardim da oração. Entendeu? Pastor, eu sou sozinho aqui. Então você pode ir lá orar. Se você não consegue trazer a sua família, você pode ir lá orar por sua família. Então eu estou nessa hora lançando um desafio que me veio ao coração quando eu estava lá de joelhos orando. O encontro da família no jardim de oração. Pegou a ideia? Juntar esposo, se tiver os filhos, seus filhos. Nós vamos explicar melhor domingo. Você ter ali 5 minutos. Você quer a sua família abençoada? Quem é que quer a família abençoada? É uma pergunta tão óbvia, né? Resposta tão óbvia. E a gente tem que começar pedindo a bênção de Deus. Então, o encontro da família no jardim de oração. Você vai fazer isso até o final de maio. Pelo menos uma vez. Quem é que aceita esse desafio? Levante uma mão. Quem é que aceita de verdade? Levante as duas. E quem aceita para valer, dá uma bonita salva de palmas. Ok? E a última palavra é dizer que vem aí nosso Vida Vitoriosa, edição Adolescentes e Jovens. Jovem, você sabe que tem disposição, 2 Ds, né? Disposto e dureza. Estou certo? Né? Então, vamos patrocinar os nossos jovens para que eles tenham um impacto do Vida Vitoriosa. Quem é que já fez o Vida Vitoriosa? Olha, vale a pena? Vocês que fizeram, vale a pena, sim ou não? Então, quem puder patrocinar um jovem, um adolescente, quem sabe 2 pessoas se juntando para patrocinar um, ou você podendo patrocinar sozinho um, ou até mais de um. Vamos fazer isso, que é um investimento extraordinário na vida dos nossos jovens e adolescentes. E o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, vá em paz, uma boa noite para todos.